Para repercutir as discussões em torno do tal acordo Mercosul-União Europeia, que pode sair ou não no dia de hoje, e os eventuais impactos do adiamento da assinatura e das salvaguardas impostas pelo bloco europeu, converso agora com Suemi Mori, que é a diretora de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Seja bem-vinda à nossa programação. Ótimo dia a você, Suemi. Bom dia, Gabriel, tudo bem? Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Perfeito. Não sei se você acompanhava a entrada de Américo Martins, nosso correspondente lá em Bruxelas. Muita pressão popular. Agricultores estão bastante insatisfeitos com essa possibilidade de assinatura. Vocês veem a probabilidade de que este acordo seja votado e aprovado hoje lá na Comissão Europeia? Gabriel, é muito difícil fazer essa previsão, né? Assim, a pressão do lobby agrícola, como foi falado agora na reportagem, é muito forte. A gente viu isso acontecer também no ano passado, né? No começo do ano passado, uma pressão muito grande pelo excesso de regras que eles estavam reclamando, pela baixa renda deles, falaram inclusive que não tinha uma renda digna os agricultores. Isso influenciou, por exemplo, as eleições que aconteceram no ano passado na União Europeia. Então, é uma força muito grande deles, não dá, eu realmente nesse momento não consigo fazer nenhuma previsão se vai ou não vai acontecer. Teve ontem o acordo que chegou o Parlamento e o Conselho com relação às salvaguardas, eles conseguiram um acordo recorde, em tempo recorde. Então, agora a pressão da Alemanha é muito, muito forte, é o país que mais está fazendo pressão, com depoimentos muito duros, inclusive, né? O presidente da Comissão de Comércio Internacional é um alemão e ele tem feito falas muito duras em relação à necessidade da Europa de realmente assinar esse acordo. E estas salvaguardas, nós tivemos a aprovação no Parlamento Europeu no começo desta semana de novas regras para produtos sensíveis, na maior parte produtos agrícolas. Regras em relação a investigações comerciais que para, por exemplo, carnes podem ser muito rápidas, de apenas 2 meses, de 2 a 4 meses, esse é o prazo estipulado por essas novas salvaguardas. E também restrições para abertura efetiva de mercado entre os dois blocos para produtos sensíveis que cresçam o nível de exportações para a União Europeia acima de 5% em média durante 3 anos seguidos. São medidas bastante duras, mas mesmo assim, Itália e França pedem mais. Como é que vocês recebem aqui por parte brasileira a imposição e necessidade destas salvaguardas? Isso, na visão de vocês, inviabilizaria um acordo de livre comércio? Gabriel, acho que primeiro assim, a gente tem que entender o que significa esse documento, né? Esse documento é uma regulamentação interna, ou seja, é uma medida unilateral da União Europeia com relação à medida de salvaguardas. O que vai ser assinado, possivelmente no dia 20, é o texto do acordo que foi fechado no ano passado. Então, lá para o dia 6 de dezembro do ano passado, teve a assinatura e a conclusão das negociações, ou seja, aquele texto foi fechado ali em dezembro. E de lá para cá não teve mudança substancial. Para você colocar qualquer coisa ali no texto, você tem que reabrir a negociação do acordo. O que está acontecendo agora, e foi aprovado ontem, né? Começou com a proposta da Comissão Europeia de 10% do gatilho, passou para 5% e ontem foi aprovado 8%, ontem no final do dia. Este texto que fala desses prazos de investigação, de medidas provisórias, de aumento de 8% de volume, redução de preço de 8%, fala de reciprocidade, enfim. Esse texto não faz parte do acordo, dos textos que foram negociados. Essa é uma medida unilateral da União Europeia, isso é importante dizer. A União Europeia não negociou isso com o bloco do Mercosul. Se ela tivesse negociado, se esse fosse um texto negociado, ele estaria dentro do acordo, dentro do texto, que é esse que a gente está falando da assinatura no dia 20. Essa é uma medida da União Europeia, unilateral, assim como, por exemplo, a legislação antidesmatamento, que também tem um potencial de prejudicar o acesso a produtos do Mercosul agropecuários no bloco europeu, é a mesma coisa. Ou seja, este texto, esses 8%, esse gatilho, essas medidas todas, elas não fazem parte do texto que vai possivelmente ser assinado no dia 20. Perfeito. E aí, por não fazer parte,
quais impactos vocês enxergam destas salvaguardas? Isso dá insegurança para um acordo? Talvez, se o Mercosul quiser aprovar as suas regras, se a União Europeia quiser aprovar as suas regras, fica uma disputa de poderes. Como é que vocês enxergam essa aprovação de salvaguardas? Por favor, Suemi. Gabriel, é uma sinalização ruim. São 26 anos de negociação. O Mercosul pronto para assinar, fez muitas concessões, né? A lista, por exemplo, dos produtos que a gente negociou em cotas é uma lista enorme. Se você olhar o volume que é efetivamente que foi negociado, é um volume baixo. E é uma animosidade que neste momento não faz sentido, né? 26 anos depois, então às vésperas da assinatura, toda essa comoção feita na Europa contra não é bom, não é uma sinalização positiva. Do ponto de vista prático, hoje ele tem zero impacto no acordo, porque não está dentro do acordo. O que vai acontecer depois, como que o Mercosul vai reagir, se não vai reagir, é outra questão. Mas que não é uma sinalização boa, não é. Em questão de competitividade, mesmo com salvaguardas, a gente pode tirar proveito de um acordo de livre comércio com o Mercosul por parte de produtos agrícolas, Suemi? Gabriel, sim, o Brasil e o Mercosul como um todo tem uma rede de acordos comerciais muito limitada. Eu falo que apesar da rede de acordos limitada, o Brasil é o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Nós somos o principal exportador de vários produtos, mesmo sem acordo. O que um acordo, na essência dele, ele traz de benefício? Ele traz a redução da tarifa de importação. Esse é o benefício central, ou seja, ele melhora as condições de acesso dos produtos, no caso brasileiros, ao mercado europeu. Mesmo a questão da cota, mesmo as questões que existem por fora, fato é que existe um calendário de desgravação, que a gente chama de desgravação, é você zerar a tarifa. Isso foi negociado, isso foi fechado lá em 2019. Inclusive, nós temos produtos, por exemplo, frutas, cafés, alguns tipos até a questão de proteína animal mesmo, que tem uma tarifa proibitiva, muitas vezes, da entrada naquele mercado. E com esse acordo, a gente vai zerar num calendário colocado, alguns produtos logo de imediato, outro com 5 anos, outro com 10 anos. Cada produto tem o seu calendário para zerar essa tarifa, ou seja, você melhora as condições de entrada naquele mercado. Do ponto de vista de cesta de ofertas, a gente está falando de 90% do que a gente exporta do comércio bilateral, ou seja, abertura comercial é bom para o agro brasileiro, é bom para o Brasil, nós somos competitivos, inclusive essa reação toda que a gente está vendo na Europa é exatamente pela alta competitividade da agropecuária brasileira, mesmo sem acordo, mesmo sem preferência tarifária. Perfeito. E, por exemplo, no caminho inverso, o que a gente pode enxergar de benefícios para o nosso agronegócio com essa abertura talvez abertura comercial do que a gente pode trazer lá de fora, ou ameaças do que vem da União Europeia, alguns insumos talvez defensivos, talvez até sementes, tecnologia para o agronegócio, isso pode facilitar o custeio do plantio por aqui, ou a gente tira mais vantagem mesmo vendendo os nossos produtos para os europeus? Assim, ó, a negociação feita bilateral, ela é para ser uma relação ganha-ganha ou perde-perde. Ou seja, o fato é que para que ninguém tenha uma vantagem muito maior do que o outro. A negociação é feita nesse sentido mesmo. Uma vez um grande negociador, eu escutei ele dizer o seguinte: se as duas partes saem insatisfeitas, significa que pode ter sido um bom acordo, porque nenhuma das partes saiu com a sensação de que vai ganhar muito mais do que o outro. Então, o agronegócio brasileiro é um agronegócio absolutamente globalizado. É o que você falou do ponto de vista de insumos, de maquinários e para exportação também. Então, a gente está conectado numa cadeia global. Nós vamos ter setores que são setores mais sensíveis. Alguns deles, inclusive, a gente colocou como cota do lado de cá, a gente colocou como setores sensíveis, queijo, leite, a gente colocou eles tiveram um tratamento diferenciado, que a gente chama, assim como a União Europeia fez para alguns setores sensíveis, como é a questão das 3 proteínas animais, por exemplo. Então, o agronegócio brasileiro é muito globalizado, a gente tem setores sensíveis, mas, de maneira geral,
é positivo, né? Porque é um grande acordo, é um grande mercado, vai ser o primeiro grande acordo que a gente está fechando. Para o agro brasileiro, de maneira geral, não são todos os setores que vão ganhar, obviamente, assim como do lado europeu também não são todos os setores que vão ganhar, mas é um acordo positivo. Podia ser melhor? Podia ser melhor. As cotas poderiam ser maiores, mas é o que foi possível e é o que foi negociado ao longo de tantos anos. Tantos anos, Suemi, agora a gente tem talvez perspectiva de um novo adiamento. O presidente Lula quer encerrar essas negociações até o final deste ano. Neste sábado, dia 20, está programada a cúpula do Mercosul e, teoricamente, se for aprovado hoje, já é assinado no sábado mesmo. O que um eventual adiamento pode causar? Isso gera frustração? Como é que vocês recebem essa possibilidade, por favor? Gabriel, depende muito do porquê que vai ser adiado. Né? Assim, vai ser adiado para reabrir o texto e tentar colocar coisas lá dentro? Colocar o quê? Colocar essa medida, por exemplo, de salvaguarda da União Europeia? Eles querem reabrir, eles querem adiar para quê? Por exemplo, eu estive na Europa algumas vezes para tratar desse tema também, com as contrapartes da CNA, inclusive europeias, e eu escutei da contraparte, por exemplo, italiana, dizendo que eles tinham um pedido de um fundo de compensação. Então, eles querem uma garantia, os agricultores italianos, especificamente, de um fundo de compensação pelas possíveis perdas causadas pela entrada de produtos agropecuários do Mercosul lá. Então, assim, os países têm pedido. A França fala muito, por exemplo, de cláusula espelho, né? Que é o que é uma cláusula espelho? É você colocar como medida obrigatória as mesmas regras de produção que você tem no seu país no outro país parceiro. O que não faz o menor sentido. Nós somos uma agricultura de clima tropical, a Europa é uma agricultura de clima temperado, são sistemas de produção completamente diferentes. Então, essa questão do adiamento, para fazer uma avaliação dela, tem que ver assim, vai adiar para quê? A Europa vai querer o quê mais? Para a gente avaliar, para o Brasil poder avaliar e o Mercosul poder avaliar se quer ou não quer também. Porque, assim, o que todo mundo está falando é se a gente cedeu, a gente quer, a gente está disposto, o Mercosul está disposto, a União Europeia não quer, ok. Mas não quer por quê? Quer colocar o quê lá dentro? Então, antes de fazer a avaliação com relação ao adiamento, eu acho que isso tem que estar mais claro. Perfeito. Suemi Mori, obrigado pela ajuda em entender este cenário. Qualquer reação a essa nova controvérsia criada pelos países europeus para a assinatura deste acordo, aguardamos a votação, teremos o resultado talvez ainda no dia de hoje. Conversaremos mais sobre este assunto em próximas ocasiões, com certeza. Sempre bem-vindo à nossa programação. Um ótimo dia, um bom trabalho a você. Muito obrigada, bom trabalho. Um abraço, Gabriel. Agradecido, até a próxima.